Fala galera, meu nome é Pedro Godoy, eu sou professor de desenho técnico mecânico. Estou fazendo essa série de vídeos de resolução de trabalhos práticos sobre projeções ortogonais vistas para os meus alunos do curso técnico mecânica que por causa da pandemia ficaram sem aulas e agora nós estamos retomando de forma remota por educação online. Bom, o trabalho de hoje é o trabalho 0104 deles, e vou começar o vídeo novamente repetindo aquilo que eu venho dizendo com relação a como eu vou desenhar em casa sem prancheta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, toda a folha de desenho, padrão A4, ela tem linhas de margem. Então, eu vou colocar a régua alinhada a uma das linhas de margem, da margem aqui do lado esquerdo, e vou pegar fita crepe e vou prender a régua na mesa, de forma que ela fique imóvel. Então, coloquei uma fita crepe neste lado, vou colocar uma fita crepe do lado oposto, e a regra da fita crepe do lado oposto é a seguinte, né? Eu tenho que tracionar a fita crepe a ponto de puxar a régua, e aí eu prendo na mesa para a régua ficar bem esticada. Bom, por precaução, eu pego um pedaço de fita crepe bem generoso e eu prego aqui na escala da régua junto com a mesa, fazendo com que a régua fique imobilizada por 3 pontos e ela não mexa. Então a régua está bem firme, ela não mexe, a folha ainda está solta, e agora com a folha solta eu busco fazer um alinhamento da folha junto ao esquadro de 30-60. Então esse esquadro eu vou pegar uma das linhas, de preferência essa linha aqui, que é uma linha estreita, então eu vou alinhar aqui com essa linha, e alinhado eu pego novamente mais um pedaço de fita crepe, 2 pedaços de fita crepe, e eu vou prender um ali naquele canto e o outro aqui nesse outro canto de baixo. Bom, agora a folha está firme e nada se mexe, nem régua, nem folha, e a gente pode trabalhar com os esquadros. Bom, enfim, esse é o mecanismo, né? Eu não vou utilizar porque, para ter mais mobilidade e poder mostrar o desenho para vocês, eu preciso de utilizar a minha prancheta, que ela garante então que eu consiga movimentar a folha para mostrar para vocês. Bom, então a prancheta é essa daqui. Ela tem uma régua, parafusos, então a gente coloca a folha e prende embaixo dessa régua e alinha com o esquadro, como eu fiz agora com o esquadro de 30 e 60. Então a gente coloca o esquadro de 30 e 60 aqui, busca uma linha que seja uma linha estreita, por exemplo, e aí agora a gente mexe aqui com a folha, com a régua, esquadro, e quando achou, a gente vem e aperta os 2 parafusos. Beleza, então esse é a forma de se trabalhar com a prancheta. Bom, agora a gente tem que observar que eu tenho esse desenho para fazer num espaço na folha, e eu preciso saber se esta peça, representada por essa perspectiva isométrica, se ela cabe nesse espaço. Senão, sou obrigado a utilizar uma escala de ou redução ou ampliação. Bom, pela medida da cota, 30 milímetros, acredito que sim, com certeza. Nós temos aqui 60 milímetros de espaço, 30 cabe tranquilo. Uma observação. Aqui na descrição do vídeo tem um link
para você poder baixar esse material didático dessa aula, que são essas folhas que têm que ser impressas. Quando for fazer uma impressão de um PDF de uma folha 4, a dica que eu dou é o seguinte: nunca deixe a impressora gerenciar a centralização do desenho na folha. Coloque personalizado e para que ela imprima com 100% da dimensão, ou seja, ela não vai gerenciar a folha para que não haja distorção, redução ou ampliação. Então ela vai ter que imprimir com 100%. E a segunda dica que eu dou é com relação à resolução. Para você conseguir uma boa impressão, a folha de desenho ela tem que ser uma folha mais grossa do que o normal. Essa folha, por exemplo, aqui é uma folha de 90 gramas por metro quadrado. É uma folha mais grossa. E a gente tem que colocar uma resolução de impressão aí mais que 600 dpi. 600 dpi no mínimo. Eu imprimo em 1200 dpi. Então a impressão, o desenho fica mais preciso. Bom, então vamos lá. Então eu começo o desenho relembrando, né? Sempre bom relembrar que eu tenho aqui um ponto central na minha folha e esse ponto central ele é representado, vou mostrar aqui novamente para vocês. Eu tenho ali um ambiente, um espaço 3D e esse espaço 3D ele está no primeiro diedro e ele tem um canto, ele tem ali um canto e ele tem uma linha que separa esse plano verde, que é o frontal, do plano azul, que é o superior. Em arquitetura, o pessoal chama a vista frontal de elevação, a superior de planta e a lateral esquerda eles chamam de perfil. Quando eu abro esta épura e a transformo num plano, a gente tem aqui linhas que separam as vistas. E uma linha que é formado aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma linha ali, e essa linha que está aqui, ela tem exatamente 45 graus. Então essa linha que se forma aqui, ela tem 45 graus. É uma linha de rebatimento. Bom, eu tenho que deixar, então, vou fazer o que eu vi ali, né, que é uma linha que separa a frontal da superior e uma linha que separa a frontal da lateral esquerda. E a linha de rebatimento de 45 graus entre as vistas. Bom, eu tenho que deixar um espaço entre as duas vistas, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 milímetros. Então eu coloco 10 milímetros para cima, 10 milímetros para baixo e 10 milímetros para a esquerda e para a direita. Então, 10 milímetros. Um objeto, ele tem, como nós vimos agora há pouco, ele tem 30 por 30 por 30. Então, como ele tem 30 milímetros, eu vou medir aqui na frontal 30, na lateral 30 e na superior 30. Então eu vou medir 30 para todas as vistas, já que isso é um cubo de 30 milímetros. Bom, e agora a gente pega e traça a altura. Esqueci de colocar a altura aqui. 30 milímetros. Então agora a gente vai traçar a altura. Deixa eu ajustar aqui, pessoal. Então a gente vai traçar a altura. Na lateral esquerda também,
a linha de base na frontal e na lateral esquerda também. A linha lá de trás da peça na frontal faz a marca da cruzeta, do rebatimento a 45 graus. Faz a marca do rebatimento. E agora a gente traça a largura dela na frontal e aproveita já traça na superior. O outro lado dessa largura da frontal já traça na superior. Rebate a medida aqui e traça ali. Rebate a medida aqui e traça ali. Bom, uma característica do rebatimento que a gente está fazendo é o seguinte: você tem que conseguir que fique bem preciso. Então, essa linha do rebatimento, ela tem que estar bem precisa, ou seja, eu tenho que cruzar exatamente no ponto do rebatimento. Deu uma travada no vídeo, mas agora voltou. Bom, deu um problema técnico aqui, pessoal, eu estou resolvendo e já volto com o vídeo. Só aguardar ele conectar. Só um minuto que eu estou resolvendo aqui o problema técnico. Que ela perdeu a conexão aqui do smartphone. Bom, agora voltou. Então, como eu estava falando, né, a gente tem que ter uma precisão no rebatimento. Bom, agora a gente vai medir as outras medidas que tem na peça. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma medida aqui nesse trecho, que é de 15 milímetros. Eu tenho aqui em cima uma medida que é de 5 milímetros. E eu tenho aqui na altura uma medida que é de 10 milímetros. Só que para eu começar a fazer essa traçagem, eu preciso primeiro definir quem é a minha vista frontal, quem é a minha vista lateral. Então, para decidir quem que é qual vista, eu tenho que observar que se esta vista que eu estou indicando for a frontal, esta outra é a minha lateral esquerda. Então, eu vou considerar essa daqui como lateral esquerda. Vou pintá-la de amarelo. Então, essa daqui vai ser a minha lateral esquerda. Essa daqui vai ser a minha frontal. Bom, a superior ninguém tem dúvida. Sempre a superior está aqui, né? Superior, ela não é nunca confundida. Então, essa daqui é a minha superior. E agora eu tenho o seguinte, né? Eu tenho planos que pertencem a duas projeções. Então eu vou colocar aqui este plano na cor rosa, que está entre
a vista superior e lateral esquerda. Vou colocar esse plano. Vou colocar esse plano aqui de laranja, que está entre a vista frontal e superior. E vou colocar o último plano ali numa outra cor. Vai ser roxo. Então, esse plano aqui está entre a lateral esquerda e a frontal. Então, identificado as vistas, eu preciso começar a fazer a medição. Então, como eu estava falando, eu tenho neste canto aqui eu tenho 5 milímetros, aqui eu tenho 10 milímetros, aqui eu tenho 10 milímetros e aqui eu tenho 15. Percebam que tudo isso que eu falei está nesse plano amarelo, né, que é a minha lateral esquerda. Então eu vou desenhar tudo isso aqui na lateral esquerda. Então eu vou colocar 5 milímetros aqui, mais ou menos aqui embaixo eu vou colocar os 15, aí eu coloco os 10 de altura. Sempre quando a gente está fazendo o desenho, a gente tem que verificar em qual vista tem o maior número de detalhes que são característicos do desenho, para começar já fazendo ele de uma forma mais assertiva, né? Então, vou traçar aqui os 15, vou traçar aqui os 5 milímetros. Bom, 10 por 10 é uma medida com ângulo de 45 graus, então eu vou traçar, vou marcar apenas um ponto aqui e vou traçar com ângulo de 45 graus, já que tem a mesma medida. Bom, a partir daí eu tenho que fazer a projeção, o rebatimento, né, das medidas nas outras vistas. Então, da lateral esquerda aqui, eu passo para a frontal. Então, eu vou marcar. Aqui é apenas um ponto, né? Porque se nós olharmos bem aqui, nós temos que esta linha, na verdade, na frontal, ela é apenas um ponto. Então eu tenho, na frontal, eu tenho esse ponto aqui em cima, que está alinhado aqui, e eu tenho esse ponto, ou seja, aqui é uma inclinação. Então eu vou fazer essa inclinação, ela é feita com a prancheta esquadro solto. Então eu vou fazer aqui uma dica que eu já tinha dado várias vezes, mas não custa repetir. Quando você quer maior precisão no desenho, você coloca a lapiseira, encosta o esquadro e gira ele até achar o outro ponto. E aí você traça. Aí você consegue uma precisão total e absoluta. Agora eu vou projetar todas essas informações para a vista superior. Então eu rebato aqui nesta linha de 45 graus e agora eu vou rebater. É bom, por precisão, colocar a lapiseira e encostar aqui e coloca a lapiseira, encosta e traça. E aqui. Então eu tenho que, observando aqui a peça, né, que através da sua perspectiva, daqui ele vem até esse canto aqui. Daqui ele vem até esse canto. Então todas as arestas todas essas 3 arestas vão se encontrar nesse ponto, e essa vai a este ponto. Pela superior, isso é o mesmo ponto. Por que é o mesmo ponto? Então, como eu já mostrei algumas vezes, se eu pegar uma reta e colocar ela de topo, perfeitamente alinhada, ela vai ser um ponto. Então, se a gente observar aqui,
se eu alinhar isso, então ela vai virar um ponto. É que a lapiseira tem uma espessura, né? Então ela não vira um ponto, ela vira um cilindro. Bom, então agora eu tenho que a ligação é feita com esquadro solto, porque não tem ângulo definido. Então a regrinha é encosta a lapiseira, põe a lapiseira no ponto, encosta o esquadro e traça. Aí se você quiser, você não precisa nem tirar da posição, você só gira o esquadro e traça. Aí você consegue a máxima precisão. Então não tem como você conseguir precisão maior do que essa que eu obtive agora, porque a lapiseira não saiu do ponto. Ó. Dá uma olhada, a precisão do traçado. Ela está lá, ó. Ela está lá numa precisão total e absoluta. Dá para ver até a rugosidade do papel, que câmera boa. Bom, então a gente fez a primeira parte. Ó. Eu vou só dar já o acabamento nesse desenho para a gente encerrar esse vídeo e gravar o próximo, que é a peça de baixo, tá? Bom, a gente vai fazer todas as linhas... Opa, faltou aqui. Faltou traçar duas linhas. Então agora eu vou traçar as linhas horizontais. A gente coloca a lapiseira de pé e como eu estava traçando linhas estreitas agora há pouco, a gente dá uma quebrada no grafite para ele ficar sem ficar aquele esquema que eu já mostrei para vocês, que vamos novamente relembrar, que é o seguinte: quando a gente vai traçar em desenho técnico, algumas pessoas não têm as duas lapiseiras, porque de fato, quando eu for traçar, fazer o traçado do desenho técnico, a técnica é a seguinte: a gente utiliza duas lapiseiras, mas se eu não quiser utilizar as duas lapiseiras, porque eu teria que utilizar uma lapiseira 0,5 e eu teria que utilizar uma lapiseira 0,3, que é essa lapiseira mais fina. Então, uma lapiseira de 0,3 milímetros. Então, para não ter duas lapiseiras, eu vou usar apenas a lapiseira 0,5 milímetros, da seguinte forma: eu inicio o desenho em linhas de construção, apenas para relembrar, né? Só para relembrar, a gente tem aqui linhas de construção, que são bem clarinhas, finíssimas, linhas estreitas, que são as linhas não visíveis ou imaginárias, e linhas largas, que representam as coisas que nós vemos, ou seja, arestas visíveis. Então são três linhas no desenho. Eu começo pela construção, bem suave, fazendo com a lapiseira inclinada, traçando com a lapiseira inclinada, girando, dando um leve giro, de 1/4 de volta mais ou menos, um leve giro, tá certo? Fazendo pouca força e uma velocidade relativa. Então, eu não sei se vocês vão conseguir observar, mas dá uma olhada nesse ponto da lapiseira. Então, quando eu estou traçando, eu giro a lapiseira com 1/4 de volta. Então, eu estou girando a lapiseira com 1/4 de volta. Depois do terceiro para o quarto traço, aquele ponto vai voltar onde ele estava. Então a gente vai traçando desta forma. Agora, para fazer a linha larga, eu tenho que colocar a lapiseira de pé, né? Coloco a lapiseira bem de pé e faço bastante força, velocidade pequena, e esse giro, não sei se vai dar para perceber, mas quando eu estou traçando, eu dou um giro. Quando eu estou traçando, eu dou um giro. Aí o que acontece com esse giro e esse mecanismo? Então vai acontecer o seguinte: na folha vai haver um esmagamento por causa da força que eu vou estar utilizando, e aí o grafite vai ficar depositado numa valeta.
então ele não suja a folha. A estreita um pouco menos, né? Só que enquanto aqui tem uma largura, por exemplo, de 0,5 milímetros, aqui, por causa dessa geometria desse chanfro, eu vou ter mais ou menos metade da espessura do grafite. Então eu consigo dessa forma linha estreita e linha larga. Sempre bom relembrar isso, né? Porque as pessoas acabam esquecendo. Então, como eu estava falando, a gente vai reforçar as linhas. Então, eu vou fazer as horizontais primeiro. Tem que ter uma habilidade boa, que é para você parar exatamente no ponto. Então, a gente vai traçando, tomar cuidado para não traçar onde não deve, né? E aí a gente vai dando o acabamento no desenho. Bom, agora a gente vai fazer as linhas horizontais. Desculpa, as linhas verticais. Então, o esquema do desenho é você já aproveitar o alinhamento, né? Aí você já faz as duas linhas das duas vistas de uma vez só, né? Você pega, já faz embaixo e aproveita e já faz em cima, né? Barba e cabelo. Opa, faltaram duas linhas aqui. Como eu estou distraído. 3 linhas, nossa. Agora eu vou fazer as inclinadas e vou fazer primeiro essa de 45, já que eu tenho o ângulo já definido pelo esquadro, e as outras tem que fazer com o esquadro solto, porque não tem ângulo definido. Então a regrinha para conseguir precisão, você encosta, coloca a lapiseira no ponto, gira o esquadro até você conseguir o alinhamento desejado. Coloque então a lapiseira no ponto e gira o esquadro até você conseguir. Acabou de dar uma enroscada o grafite aqui na folha. Se eu tirei a grafite da posição. Se eu tivesse com a folha de 75 gramas por metro quadrado, que é aquela folha mais fina, eu teria com certeza rasgado a folha. Pronto. Então, vamos lá ver o resultado. Então, nós temos aqui justificado todas as linhas, né? Então, nós temos aqui na superior essas duas linhas, que são exatamente esta e esta daqui, que por coincidência, essa também. Por que por coincidência? Porque um plano, quando ele está de topo, então quando eu tenho aqui um plano, por exemplo, essa chapinha de aço, e ele está perfeitamente alinhado, se não tivesse todo torto, né? todo amassado aqui, ele formaria exatamente uma linha perfeita. Então todo plano de topo é uma reta. Ele formaria uma reta. Então eu tenho essas duas linhas que estão também representadas aqui por essas duas, né? Esse ponto é este ponto, que é este ponto. Isso é geometria descritiva. Então esse ponto é este ponto, que rebatido é este ponto. Ou seja, este ponto é este ponto, que na verdade é este ponto, que sai todas as retas. Bom,
Então, o ângulo de 45 graus está aqui. É bom a gente começar a perceber algumas coisas em perspectiva, que o ângulo de 45 graus, se vocês repararem aqui, ó, ele é na perspectiva, na verdade, 60 graus. Então, essas coisas a gente vai devagarzinho aprendendo, porque a gente precisa conhecer bem perspectiva isométrica. O desenhista mecânico, ou projetista, ele utiliza um software chamado SolidWorks, que faz toda a modelagem tridimensional através de perspectiva, ou seja, de uma visão da peça na forma de perspectiva. Então, é sempre bom você aprender bem perspectiva. Bom, era isso. Esse é o trabalho prático 0105. Esse é o primeiro desenho. E, galera, até a próxima explicação do próximo desenho.